Então vamos entender, gente, remédios. Aí a pessoa entra no mundo dos remédios. O que acontece? Deixa eu te falar algo. Remédio não trata a causa da ansiedade. Remédio não trata a raiz da ansiedade. O que são as causas, Johnny? Tudo isso que eu falei até agora. Tudo que você vivenciou ao longo da tua vida, abuso físico, psicológico, sexual, emocional, falta de amor na infância, rejeição, abandono, traição, todas essas experiências que você vivenciou ao longo da tua vida, que foi gerando acúmulos de questões emocionais mal resolvidas aí dentro. E aí a pessoa cai no mundo dos remédios. Só que remédio não tem como tratar isso. O que os remédios fazem? Os benzodiazepíneos, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que são os ansiolíticos, os antidepressivos, os tarja preta e daí por diante. Qual que é a função deles? Uma das principais funções deles é desligar o teu cérebro, para que você tenha uma falsa sensação de paz e de tranquilidade. Mas, a bem na verdade, os remédios não tratam a causa nem a raiz do problema. Então você vai entrar em outro ciclo vicioso. Você vai entrar em um outro padrão de repetição. Os remédios não tratam a causa, os remédios causam dependência e os remédios trazem efeitos colaterais. O principal, o primeiro que tende a aparecer geralmente, o primeiro efeito colateral causado pelos remédios, o que acontece? É a diminuição da libido. A pessoa começa a perder o ânimo e o prazer para as coisas da vida. Já não tem mais vontade, alegria de fazer as coisas, já vai se isolando cada vez mais, vai ficando cada vez mais em casa, vai se sentindo amuado, vai ficando cada vez mais para baixo, mais sem ânimo, mais sem vontade. E a diminuição da libido também influencia na questão da falta de apetite sexual, da falta de desejo sexual. Então vai afetando o teu relacionamento. Qualquer remédio que você me falar, paroxetina, fluoxetina, alprazolam, bromazepam, escitalopram, citalopram, desvenlafaxina, venlafaxina, sertralina, respiridona, rivotril, qualquer remédio que vocês me falarem aqui, qualquer um, todos eles, nenhum trata a causa da ansiedade. Nenhum trata a causa da ansiedade. Nenhum. Qual que é a função deles? A mitriptilina. Qual que é a função deles? Desligar o cérebro. Então te traz uma falsa sensação de bem-estar. Só que no dia seguinte, normalmente você acorda totalmente grogue. Você acorda totalmente aéreo. E os remédios vão causando efeitos colaterais. E vão te gerando dependência. Por quê? Em curto prazo vai trazendo uma falsa sensação de bem-estar. Vai trazendo uma falsa sensação de bem-estar. Mas a médio e longo prazo é extremamente prejudicial. Daqui a pouco o remédio já não faz mais efeito, você precisa aumentar a dose. Daqui a pouco essa aumentada de dose não resolve mais, você precisa trocar por um remédio mais forte. E assim começa esse ciclo. E quando você vê, você já está tomando um remédio, 2 remédios, 3 remédios, e daí você já tem que tomar um outro para conseguir dormir, e assim começa esse ciclo, esse padrão que não se interrompe. Por quê? Porque você não tratou a causa, você não tratou a raiz do problema, você não tratou a origem. Enquanto não tratar a origem, você não vai ser livre desse mal. Enquanto não tratar a origem, você não vai ser livre desse mal. E aí as pessoas, o que acontece? Elas vão ficando cada vez mais sem vontade de sair de casa, com medo de sair de casa. Por quê? Porque as pessoas que sofrem com ansiedade têm muito medo. O medo e a ansiedade caminham juntos, caminham de mãos dadas. O medo e a ansiedade caminham de mãos dadas. E aí o que acontece? A pessoa começa a ter medo de sair na rua, começa a ter medo de ir no mercado, começa a ter medo de sair em público. Por quê? Por que isso acontece? A pessoa começa a ter medo de sair em público e sofrer de ansiedade, ter um ataque de ansiedade e se sentir desamparado, de se sentir inseguro. E a insegurança e a vulnerabilidade é um dos terrenos que a ansiedade mais se manifesta. A insegurança e a vulnerabilidade é um dos terrenos que a ansiedade mais se manifesta. A pessoa começa a ter medo de coisas inclusive sem sentido. A pessoa começa a ter medo de coisas inclusive sem sentido. E esse medo vai aumentando cada vez mais e mais e mais.
Então, enquanto você não tratar a origem e a raiz da ansiedade, você não vai conseguir ser livre disso. E remédios não é a solução. Remédios não é a solução.